Bem-vindos ao TV Cine Dragão, programa da TVC em parceria com o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. A temporada de cinema cearense continua apresentando para você toda a diversidade do nosso cinema. E hoje assistiremos Homens com Cheiro de Flor, de Joy Pimentel. Traição, vingança e muita violência. Ambientado no sertão cearense, o filme conta a história de três pistoleiros, Deodato, Custódio e Zé Galego, que trabalham para o coronel corrupto Belisário. E para conversar sobre o filme, recebemos hoje Joy Pimentel, diretor de Homens com Cheiro de Flor, e Bezerra de Menezes, o Diário de um Espírito. Bem-vindo, Joy, ao TV Cine. Prazer é meu estar aqui. Acho esse programa super legal, abrindo espaço aí para que o público tenha a oportunidade de ver os filmes rodados aqui no Ceará que dificilmente chegariam ao circuito de exibição. Sim, bacana. Joy, tu tem uma história aí com o cinema de gênero, né? No Bezerra de Menezes tem essa questão do filme espírita, né? A biografia também. E no Homens com Cheiro de Flor tem uma mistura de filme de gangster com faroeste. Conta um pouquinho dessa tua relação com o gênero no cinema. Eu não sei se tem, de fato, uma história, né? O Bezerra foi um convite que, assim, na verdade, foi um projeto encomendado que eu e o Glauber assumimos, através do pessoal da Estação da Luz, que era a ideia de fazer um filme espírita, né, com esse viés aí de esotérico. Esotérico não, tem um nomezinho, transcendental. Que era uma aposta que o Eduardo fez. E assim, eu acho bacana que depois do projeto do Bezerra desencadeou uma série de filmes, né, que vieram aí na leva desse... Um segmento, né? Exatamente, acho que descobriu um público e tal. A gente trabalhou bem no sentido de um público focado. E já o Homens é uma outra história. Foi um projeto que eu conheci, que eu me interessei, né, a princípio, assim, porque tinha um roteiro que tinha uma proposta de uma pegada bacana, de um filme narrativo. Né. Eu acho que o maior interesse que eu tive de fazer esse filme, que já tive a oportunidade de trabalhar em outros projetos, como câmera, como diretor de fotografia, como assistente de direção, mas eu percebi que aqui no Ceará a gente tem uma certa tendência a fazer filmes, digamos assim, que tem como narrativa elementos muito metafóricos e simbólicos, mas não tinha uma história, uma trama para contar. E o que me interessou foi o primeiro roteiro que eu vi, que tinha umas amarras, uma estrutura que me interessava e que a gente poderia fazer através dessa história, né, explorando aí essa violência que está presente no mercado da morte e tal, que a gente pudesse fazer um filme que tivesse esse compromisso de contar uma história. E o desafio maior foi esse, né? Independente de ter o gênero da violência aí colocado, mas assim, E assim, outra coisa, eu tenho para fazer o filme, às vezes os amigos me perguntavam, por que você está vendo? Então, eu não vi nada para fazer esse filme. Eu acho que, fiz completamente, eu acho que eu, quando era garota, assim, adolescente, eu era um cinéfilo compulsivo. Vi muitos filmes de cowboy, vi muitos filmes de todos os gêneros, os clássicos do cinema e tal. Depois me interessei mais pelo cinema italiano, que são os meus mestres, eu diria assim, né? Então tentei fazer um filme que tivesse todo esse apanhado do cinema, inclusive filme B, americanos e brasileiros, policiais, entendeu? Eu acho que está tudo ali. Claro que no roteiro tem algumas referências aos filmes, inclusive do Leone, aqueles Três Homens em Conflito, está ali, a gente tentou trabalhar isso aí. Mas eu não me vejo, cara, como um cara de estar interessado em fazer um filme essencialmente de gênero, entendeu? Me sinto muito mais um documentarista, das minhas experiências foram muito mais fazendo filmes documental, que me interessa muito essa praia do cinema documental. Agora mesmo eu estou começando um projeto sobre o Antônio Bandeira, que é um pintor aqui do Ceará. Gosto dessa coisa da memória e tal, e de investigar, de ir atrás dessas... Trabalhar também com os aspectos da imprevisibilidade, mas... enfim, é mais ou menos nesse sentido. Eu não fiquei preocupado assim de trabalhar essa coisa da questão do gênero propriamente dito, entendeu? Embora o filme é um filme de gênero. Joy, esse é o teu primeiro longa de ficção solo, né? Como tu já havia comentado, tu co-dirigiu com o Glauber o Bezerra.
Queria que tu falasse como que se deu a transição da tua carreira de curta-metragem e de diretor de fotografia para fazer o longa. Tu não faz a fotografia desse filme, né, por exemplo? Não, com certeza não. Essa transição acho que é uma coisa natural. Assim, já tinha feito outros trabalhos como fotógrafo, filmes de longa-metragem, no caso, filmes documentais. E foi uma transição assim, na boa, porque quando eu trabalho com filme documentários, até citei aqui essa coisa da imprevisibilidade, mas eu tento me manter um pouco garantido, no sentido assim, eu estabeleço uma forma de filmar filmes documentais com estrutura de produção de filme de ficção, que eu pré-estabeleço algumas coisas, entendeu? Até produzo algumas coisas. Eu não sou muito adepto dessa ideia de você fazer essa linguagem, digamos assim, acadêmica do documental, que é entrevistas, imagens, e você tem uma coxa de retalho que depois você vai encontrar um sentido. Eu gosto de começar a trabalhar a partir da pesquisa com algumas coisas, algumas anotações que estão pré-estabelecidas antes. Umas passagens, assuntos, enfim, meio que sequências, criando sequências narrativas, entendeu? Então, assim, não é um processo natural, até porque já fiz filmes, não dirigindo, mas já participei de filmes, de alguns filmes longa-metragem, e até porque também trabalho mesmo nos curta-metragens. Você vê no Retrato Pintado, é um filme inclusive na época tinha alguns momentos que você não sabia que festival ele ia. O cara botava ele num festival de filme documental, eu digo, pô, isso não é um filme documental, porque tinha um registro lá do cara pintando e tudo mais, mas é uma história de ficção, entendeu? Depois eu fui fazer o Câmara Viajante, que tem o mesmo tema dessa fotografia popular, que é um filme, essencialmente para quem vê um filme documental, mas ali tem uma série de coisas, um olhar mais apurado, você vê que tem coisas produzidas, entendeu? Não que tem um sentido de que elas não são verdadeiras, né? Mas que são construídas. Fulano que vai deixar um retrato numa casa de milagres. Eu tive que pedir o cara antes para pintar, porque eu vou filmar aquilo. Então toda a estrutura é pensada num filme de ficção. Então assim, acho que um processo natural. Quanto à fotografia, evidentemente que pelo aspecto, você pega enfrentando um filme, tem 70 pessoas para você ter o comando ali, principalmente trabalho com um ator, que foi uma coisa que para mim era completamente novo, assim, eu nunca tinha me deparado com isso sozinho, né? Eu não tinha um preparador de elenco, a ideia era que tivesse, mas enfim, por dificuldades orçamentárias nós não tivemos tempo para fazer um laboratório, essa coisa toda. Eu não tinha como fotografar um filme desse. Chamei o Antônio Luiz, que é um cara que inclusive me influenciou bastante através dos filmes que eu vi. Eu fui assistente dele, assistente de câmera do Antônio Luiz, que é um grande amigo, um cara experiente que eu tinha que ter ali do lado para poder... eu sei o quanto é importante um fotógrafo, entendeu? Para um diretor. Principalmente nesse momento agora que eu estava fazendo um filme daquela dimensão, com elenco, para dirigir e tudo mais. Outra pergunta que você fez foi com relação à influência, não é isso? Isso, a tua influência enquanto fotógrafo, né, na concepção visual do filme. Então, aí talvez, mais uma vez, também não fiz nenhum trabalho, claro que eu sentei com o Antônio Luiz e discutimos algumas questões e tal, mas não utilizamos nada, um filme como referência, né? Especificamente nenhum filme como referência. Até porque a gente sabia, a gente rodou o filme todo flat, porque não sabe, é assim, todo dentro de um padrão, e depois é que nós fomos trabalhar a proposta de cor do filme, de grão, de aplicação de grão, porque o filme foi rodado em digital, mas a gente queria ele com a cara de cinema, de saturar a imagem. E aí a gente foi fazendo isso depois, na finalização, junto com um colorista, um amigo também, e fomos encontrando essa cara para o filme. Claro que nos planos, na escolha dos planos, tinha ali a referência de todo esse cinema que eu falei, né? E de alguns fotógrafos, de alguns olhares. Eu falo até de fotógrafo estilo aqui, que eu adoro, que eu acompanho o trabalho dessas pessoas, que estão tudo ali. Eu acho que não teve uma coisa específica, entendeu? Assim, um filme tal que me levou a ser o grande... fonte de inspiração para o filme. Uma coisa está no DNA, né? E aparece muito naturalmente no filme, né? Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Joia, eu vou pedir para a gente parar só um pouquinho, porque a gente vai ter que ir para um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco.